Estamos na Madeira, palco da quarta prova da temporada no Campeonato de Portugal de Rallys. Uma prova carismática no panorama nacional e internacional e que este ano reuniu 50 equipas, 14 das quais oriundas do continente e, por isso, interessadas no Campeonato Nacional. Um contingente que, ainda antes da prova se iniciar oficialmente, ficou reduzido a 13 unidades, depois da dupla de Pedro Meireles e Mário Castro terem ficado sem travões do Volkswagen Polo R5, do que resultou um acidente complicado, mas felizmente sem consequências físicas para os pilotos. Os pisos de asfalto da Pérola do Atlântico são sempre um grande desafio pelo desenho dos troços e também pelas condições atmosféricas que mudam de um momento para o outro. Mas a beleza das paisagens e a paixão dos madeirenses fazem esquecer todas as dificuldades. Para mim, tirando o Rally de Portugal, é o melhor Rally em Portugal. Os troços são fantásticos, a organização é muito boa e a paixão que se vive na ilha é única. É um Rally bonito, é um Rally difícil, muito difícil, porque as condições climatéricas estão sempre a pregar partidas. E para quem vem dos Açores, onde os rallies também têm uma grande legião de fãs, a Madeira não deixa de ser especial. É um rally muito competitivo, bastante técnico, com um traçado e um tipo de piso muito diferente daquilo que nós temos nos Açores. É um tipo de traçado que nos obriga a desenhar muita estrada, a trabalhar muita trajetória, e nós nos Açores, com as estradas um bocadinho mais sujas, obriga-nos a um outro tipo de condução diferente daquela que aplicamos aqui. Este é um rally sem dúvida super importante para a evolução de qualquer piloto. A Madeira respira rallies. Esta semana podemos ver que é fantástico, até nos reconhecimentos que é limitado de velocidades, andamos devagar. Nós vemos até muita gente que vai para a serra e para as classificativas só para nos ver passar a 50 horas. No plano desportivo, a lista de inscritos reunia o que de melhor existe na Madeira e no continente, em termos de pilotos e de carros. Mas o que mais se destacava entre os participantes era o facto da maioria dos candidatos à vitória escolher o Skoda Fabia como o modelo preferido. A razão para isso acontecer tinha uma explicação. O Skoda foi o carro mais vendido da categoria R5 até hoje. O Rally 2R caminha pelo mesmo caminho. É um carro com bastante vertente virada para o cliente, assim como os Ford Fiesta da M-Sport, igual. Como a Citroën hoje em dia também, mas de qualquer das maneiras é um carro muito fácil de afinar e portanto é um carro bastante confortável e é um carro com provas dadas em todo o mundo. É um carro muito bom, fiável e tem provas dadas a nível mundial, né? Foram campeões do mundo, se não me engano, 3 vezes da classe. É um carro muito competitivo, é um carro fácil de conduzir. E eu acho que é mais por o carro ser fácil de conduzir e ser eficaz que os pilotos escolhem. Não quer dizer que os outros carros dos R5 não sejam bons, nada disso, porque são todos bons, só que cada uns dão mais trabalho a afinar que os outros. Para além da facilidade de condução, o apoio ao cliente é também uma peça importante. Quando há a evolução do carro, alguma peça que eles fazem vão evoluir, eles perguntam-nos logo se nós queremos essa evolução, que é para saberem quem é que vai querer a evolução, que é para fabricar, não é? Mas eles estão sempre em cima do acontecimento. E foi aos comandos de um Skoda Fabia que se abriram as hostilidades nesta 62ª edição do Rally Vinho Madeira. Pedro Paixão foi o mais rápido no qualifying, mas o primeiro a escolher a ordem de partida para o Rally foi Alexandre Camacho, por ser piloto prioritário FIA. Ser em primeiro implica que não haja ou não poderá haver nenhum atraso relativamente a um piloto que possa ter furado ou que possa ter feito dado algum toque. Portanto, daí a minha escolha de ser primeiro. Em 1959, realizou-se a primeira volta à Madeira. Quem a ganhou? José Lampreia ou Américo Nunes? José Lampreia. Parabéns. A primeira competição automobilística nacional aconteceu em 1902. Como se chamou o evento? Volta a Portugal. Figueira da Foz, Lisboa. Minha casa. A penalização para a falta da placa de matrícula é de 50 ou 150 euros?
150 euros. Estás bem, não? O primeiro dos 3 dias do Rally Vinho Madeira terminou com uma partida simbólica e um desfile dos participantes na Avenida do Mar. As condicionantes da pandemia não permitiram que este ano se realizasse uma vez mais a tradicional e sempre aclamada Super Especial, mas os fãs dos rallies não deixaram de aplaudir os pilotos. Nós acabamos de passar na Avenida do Mar, mesmo com esta situação, nós vemos as pessoas de máscara, mas fazem questão de estar presentes, vêm com os filhos cá abaixo, tirar fotos com os carros e para eles ouvirem os motores a trabalhar, e isso é fantástico. Feitas as apresentações, foi tempo de colocar o capacete e arrancar para o primeiro dia de prova. 8 troços para cumprir e 80 km para discutir ao cronómetro num dia que amanheceu com dificuldades acrescidas. A chuva tornou o troço de abertura do rally, a primeira passagem pelos 10 km do campo de golfe, mais difíceis do que nunca, e a escolha de pneus que tinham de durar toda a primeira secção de 4 troços de veras preocupante. Mas mal começaram a cair os primeiros tempos das duas classificativas iniciais, percebeu-se de imediato quem tinha feito as melhores escolhas. Nas contas dos madeirenses, o melhor foi Miguel Nunes. O madeirense do Skoda ganhou os primeiros 4 troços e impressionou logo na classificativa de abertura ao ser o mais rápido no piso molhado, mesmo sem os melhores pneus. No final do dia, era o líder do rally com 11 segundos de vantagem. Nós começámos bastante bem, logo na primeira classificativa sabíamos que não tínhamos a escolha mais indicada para esse troço porque estava bastante molhado, mas decidimos arriscar numa escolha que não era a mais indicada para esse troço, mas que poderia ser melhor para os outros troços seguintes, e quando conseguimos vencer esse troço que no fundo era o nosso handicap, deu-nos uma motivação enorme porque sabíamos que nos outros provavelmente estávamos melhores e amanhã correu dessa forma. Alexandre Camacho não entrou bem e só na segunda secção do primeiro dia de prova, com a repetição dos 4 troços matinais, conseguiu impor-se, vencendo sempre. Mas em 40 km de classificativas só ganhou 7 segundos a Miguel Nunes, fechando o dia na segunda posição. O Miguel, neste caso, teve a sorte de fazer a escolha certa de pneus. Nós e o Paixão, os mais próximos, fizemos uma má escolha, e a verdade é que à tarde fomos atrás do prejuízo e é isso que está a acontecer. Se eu quiser ganhar ou tentar ganhar, tenho que fazer, e é esse o trabalho que tem tentado a ser feito. Pedro Paixão também podia ter entrado na discussão da liderança da prova porque rubricou sempre tempos próximos dos primeiros. Mas um furo no Skoda e um peão que nunca mais acabava no quarto troço anularam todas as esperanças de entrar na guerra pela vitória no Rally Vinho Madeira. Nas contas do Campeonato de Portugal de Rallys, as coisas andaram todo o primeiro dia desta quarta prova do Nacional tão ou mais animadas do que na geral da prova madeirense. 5 equipas discutiram troço a troço quem era o mais rápido e o mais assertivo na escolha das melhores afinações de suspensão perante pisos tão traiçoeiros. Mas no final dos 80 km, a surpresa era grande. O melhor classificado era Bruno Magalhães, ainda ao volante do velhinho Hyundai, porque a tão esperada evolução do i20 ficou adiada para a próxima prova. É verdade, obviamente, que estávamos à espera de poder ter estreado o novo carro aqui, que certamente nos daria mais força, mas a verdade é que nós nunca perdemos a motivação e a nossa capacidade de trabalho e a motivação para encarar esta prova é muito grande e temos feito o nosso melhor e acho que estamos a fazer um rally espetacular, obviamente. Estamos a liderar o campeonato português, estamos no pódio à geral e, portanto, obviamente que o nosso objetivo para amanhã é tentar manter a posição, que seria excelente para nós. A pouco mais de 11 segundos na segunda posição do Campeonato Nacional estava José Pedro Fontes. O Citroën C3 mostrou-se quase sempre muito competitivo e Fontes também sempre pronto a utilizar o carro francês no máximo das suas capacidades. Quando isso não aconteceu, o portuense teve a lucidez suficiente para ultrapassar as dificuldades e gerir o andamento na luta com os adversários. Acho que está a ser um rally giro para o Campeonato Nacional. Já em Castelo Branco se passou igual e estamos aqui outra vez assim. Continua tudo em aberto, amanhã espera-se outra vez uma instabilidade grande. Vamos tentar ter sorte nas escolhas e vamos tentar atacar para ver se ganhamos o Nacional e se conseguimos ir ao pódio do rally.
Ter sorte na escolha de pneus é importante, mas determinante também podem ser as afinações feitas no carro entre os troços cronometrados. Eu sou um piloto, se calhar, à moda antiga. Eu não acho que seja assim tão determinante. É mais determinante a escolha dos pneus do que, muitas vezes, as pequenas alterações que podemos fazer entre troços. Na terceira posição, a apenas 2,4 segundos de Fontes, encontrava-se Armindo Araújo. O campeão nacional conheceu um dia atribulado e repleto de sentimentos mistos. Mediano, como dizia, pois tudo ficou condicionado aos compromissos que teve de adotar nas afinações do Skoda para as condições do asfalto muito variadas. Tivemos bem em algumas partes, menos bem noutras. As afinações de compromisso foram funcionando bem num lado, não tão bem no outro. Depois, na parte da tarde, fazemos um peão onde perdemos 10 segundos no campo de golfe, que nos atrasou ali um bocadinho. E se Araújo fechou o dia a pensar no que iria fazer para o derradeiro dia de prova, Ricardo Teodósio seguia os mesmos passos, mas com uma preocupação acrescida. No final da primeira secção, era o melhor colocado entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys, depois de uma excelente escolha de pneus, quando levou no Skoda 3 tipos de mistura de borracha para todas as condições de piso. Só que depois, na segunda secção, tudo se modificou. Teodósio não se entendeu com as alterações de afinação que fez, nem com a condução do Fábia. E os tempos pioraram, a ponto do Algarvio chegar ao final do dia na 4ª posição do Nacional. A parte da manhã tivemos talvez um pouco de sorte com as condições climatéricas que nós escolhemos de levar de pneus e setup de carro. Da parte da tarde mudamos o carro todo porque a estrada estava seca, mudamos tudo e não funcionou. Não funcionou, apanhamos certos sítios no campo de golfe molhados e fez com que perdesse um bocadinho de confiança. Bernardo Sousa errou na escolha de pneus e partiu para a prova com Pirelli para piso seco, quando o troço estava muito molhado. Apesar de ter rubricado muito bons cronos na primeira secção, depois as coisas não correram de feição e no final do primeiro dia o madeirense era apenas o 8º da geral e 5º entre os pilotos do Campeonato Nacional. Miguel Correia teve um dia para esquecer e não conseguiu melhor do que ser o 6º, mas o conhecimento dos troços madeirenses também não lhe permitia voos mais altos. Sem confiança é sempre muito complicado de andar, ou seja, ou a gente tenta gerir muito bem a coisa ou a qualquer momento vamos apanhar um susto e cada vez temos menos confiança. Quando o objetivo é tentar ganhá-la pouco a pouco. E foi uma manhã difícil, o carro eu não estava ali não estava em telepatia com o carro. A parte da tarde já foi melhor um bocadinho, o setup já foi mais para seco, os pneus já foi uma escolha mais bem feita, faltou-nos a confiança e se calhar também um bocadinho de falta de conhecimento. Paulo Neto foi o 7º, depois de ultrapassar as vicissitudes dos troços madeirenses que tantas dores de cabeça lhe trouxeram nos últimos anos. Apanhamos vários tipos de piso, molhado, enxuto, tivemos que andar sempre para fazer acertos no carro. Mas pronto, o Rally da Madeira é assim, ou seja, já todos os anos é sempre um bocado assim. Este ano por acaso estava um bocadinho pior, mas é sempre esta incerteza do que é que nós havemos levado montado a nível de pneus e mesmo o setup do carro, ou seja, andamos a meio do Rally a mudar setups para ver se conseguimos ir melhorando, mas pronto, é um Rally que a gente gosta muito. Paulo Caldeira descobria melhor o Citroën C3 R5 depois de uma presença efêmera em Castelo Branco e era o 8º no final do primeiro dia do Rally Vinho Madeira. José Teixeira. Em 1959 realizou-se a primeira volta à Madeira. Quem a ganhou? José Lampreia ou Américo Nunes? Uma boa pergunta, mas eu vou no Américo Nunes, embora seja com muitas dúvidas. José Lampreia. A primeira competição automobilística nacional aconteceu em 1902. Como se chamou o evento? Olha, agora é que esta está boa. Vocês com perguntas fáceis, hein? Mas a pergunta a ser feita aqui tem que ver alguma coisa com a Madeira.
Será a volta à Madeira? Não, Figueira da Foz, Lisboa. Era só para distrair. E esta deve saber. A penalização para a falta de placa de matrícula é de 50 ou 150 euros? 150. Certo. Fica cá ao fundo. Confirmando as expectativas no final do primeiro dia de prova, no arranque para os últimos 8 troços do Rally Vinho Madeira, as nuvens ameaçavam chuva a qualquer momento. Uma vez mais, fazer uma boa escolha de pneus e uma boa afinação da suspensão para tornar os carros mais macios para a chuva ou mais duros para os pisos secos era a grande dúvida na cabeça de pilotos e engenheiros. Alexandre Camacho entrou decidido a reduzir a diferença de 11 segundos para o líder da prova e atacou forte desde o arranque. Mas as coisas não estavam fáceis e só a partir da PEC número 11 conseguiu ser sempre mais rápido que o seu adversário mais direto. A pressão foi tão grande que no último dos 16 troços, Alexandre Camacho viu à sua frente Miguel Nunes a andar com uma roda do Skoda quase a cair. A quarta vitória do Rally Vinho Madeira estava assim garantida. Se não fosse a chuva de hoje e nós arriscarmos nessa parte, seria muito difícil em condições normais de nós recuperarmos a desvantagem que tínhamos. Portanto, atacámos nos momentos certos. Infelizmente o Miguel teve este azar. Também me poderia acontecer a mim, eu andei sempre nos limites, portanto... mas pronto, acho que estamos de parabéns. Esta vitória é fantástica e é para o povo da Madeira. Miguel Nunes não chegou ao Funchal. Com o carro em 3 rodas era impossível andar mais e a tristeza por tão inglório desfecho não se fez esperar. Com este desfecho, no muito competitivo Campeonato Regional de Rallys Madeirense, o segundo lugar do pódio foi para Bruno Magalhães. Um magnífico resultado para o piloto do Hyundai, que não só conseguiu ter nas mãos quase sempre um carro impecável, a exceção feita a um susto quando a bomba de gasolina do i20 R5 deixou de funcionar por breves momentos, como também soube lidar com as difíceis condições atmosféricas e a pressão de Armindo Araújo num terreno onde se senta em casa. Este é um rally particularmente onde eu ando depressa. Tenho aqui muitas vitórias à geral. Esta é a terceira seguida para o CPR. 3 anos com o Hyundai, 3 vitórias. Fora muitas outras que já tive no passado, obviamente. Mas estou muito contente. Cumprimos integralmente os nossos objetivos. Era a vitória no CPR. Se chegássemos ao pódio, melhor ainda, foi isso que aconteceu com o segundo lugar. O nosso Hyundai teve a 100%, extraímos todo o seu potencial, que andámos sempre a fundo e sabíamos, mesmo quando a escolha não era boa, andámos sempre a fundo para perdermos o menos possível, tentarmos aproveitar quando as condições fossem mais favoráveis e a verdade é que não cometemos nenhum erro e andámos sempre a fundo. Tal como na discussão da vitória à geral neste Rally Vinho Madeira, também na luta pelos lugares pontuáveis para o Campeonato de Portugal de Rallys, a discussão foi enorme. Armindo Araújo começou este último dia do Rally na terceira posição, a 13,5 segundos de Magalhães, e com uma toada agressiva conseguiu mesmo chegar a estar a 2,8 segundos da liderança. Mas a 3 troços do final, esta agressividade trouxe uma fatura bem cara. Araújo cortou uma curva de quinta a fundo e furou uma roda do Skoda. O tempo perdido empurrou-o para o 5º lugar no final da prova. Os rallies são assim mesmo, uns ganham, outros perdem. Nós hoje entramos muito bem na prova, vencemos logo o troço à geral, passamos logo para o segundo CPR. Durante a manhã reduzimos para mais de metade a diferença para o Bruno Magalhães e depois da parte de tarde uma má escolha de pneus e um furo fez com que perdêssemos tudo, mas saímos daqui na liderança do campeonato, 4 pontos à frente, que é muito bom para nós. Com o trambolhão de Araújo, quem saiu a ganhar foi José Pedro Fontes. O piloto do Citroën C3 R5 também entrou ao ataque neste segundo dia de prova para garantir um lugar no pódio. E mesmo admitindo que nem sempre conseguia conduzir bem o carro francês, nem tão pouco mudava as afinações de suspensão do carro para os troços molhados, a verdade é que no final do dia conseguiu ser o segundo dos pilotos inscritos no Campeonato Nacional e subir pela 9ª vez ao pódio no Rally da Madeira. Tentamos ganhar o rally, mas o Bruno foi mais forte que nós e o Teodósio, que está aqui a passar, não foi. E foi mais forte que nós e nós, é um justo vencedor. O Alexandre também é um justo vencedor. Uma palavra ao Miguel, que poderia também se era um justo primeiro ou segundo classificado, e da nossa parte muito contente por continuar nos pódios. O terceiro entre os pilotos continentais foi o madeirense Bernardo Souza.
O piloto do velhinho de Skoda Fábia, agora equipado com os mais competitivos pneus Pirelli, entrou no derradeiro dia de prova na 8ª posição. Mas com o ânimo já refeito do peão que o prejudicou no primeiro dia, onde perdeu mais de 28 segundos, as coisas foram evoluindo bem melhor e a subida na classificação era o retrato mais fiel. No final, Bernardo Sousa foi mesmo o terceiro no Campeonato de Portugal de Rallys e agora só resta mesmo arranjar dinheiro para estar na próxima prova. Gostava muito que fosse no Altâmega, para já não temos nada. Como eu sempre disse, o nosso budget era para 3 provas, apareceu aqui um extra para esta prova e vamos ver se este resultado abre umas portas novas. O quarto classificado nas contas do Campeonato Nacional foi Ricardo Teodósio, um resultado que estava longe daquilo que o piloto algarvio mais desejava, mas que acabou por ser o possível, depois de uma prova onde andou completamente perdido nas escolhas de afinação do Skoda. Uma realidade complicada, face às condições atmosféricas que acabou por condicionar o andamento devido à constante falta de confiança para andar mais depressa. Apesar de tudo, Teodósio mantém a segunda posição do campeonato. Isto nunca foi uma prova fácil, mas estas condições climatéricas desta vez mataram-nos o rally inteiro. Não foi só no primeiro troço, na primeira parte nós até tivemos bem, porque escolhemos bem, e conseguimos fazer a diferença. Depois nunca mais conseguimos acertar, porque não por causa de nós fizemos as escolhas e essas escolhas com a chuva não funcionaram. Mais triste do que Teodósio, por não ter conseguido andar da mesma forma como fez na primeira prova do ano, estava o jovem Miguel Correia. O piloto do Skoda Fábia, preparado pela equipa ARC, era o rosto do desalento no final do rally, por ter sido apenas 6º classificado entre os concorrentes do Campeonato Nacional. Foi um rally de muita aprendizagem, não foi aquilo que queríamos, não foi o resultado que desejávamos, nem que precisávamos, portanto foi tudo muito difícil. As condições do rally também não foram nada favoráveis à minha falta de experiência, portanto a única coisa de boa que levo daqui é mesmo a aprendizagem. Paulo Neto foi o 7º do Campeonato de Portugal de Rallys, depois de mais uma das provas que entram facilmente no leque das mais difíceis feitas pelo piloto de Sintra, na Madeira. Já tive pior, sinceramente já tive rallies da Madeira, quase com problemas troço a troço. Desta vez foi só o tempo, o carro não deu chatice nenhuma, foi só realmente o chover e o não chover e pronto, e tivemos que andar sempre nessa luta com o tempo. Agora no último troço é que foi realmente muito mal, ou seja, já não tinha pneus, ou seja, estávamos com pneus rijos e chovia muito e realmente foi complicadíssimo chegar lá acima e começar a descer cá para baixo para a encomiada, né? Foi assim um bocado difícil, mas pronto, mas fez-se e estamos cá no fim. Paulo Caldeira sentou-se pela segunda vez ao volante do Citroën C3 R5, mas agora conseguiu concluir a prova. Com mais 160 km de experiência, vontade não lhe falta para encarar mais rallies de asfalto, como tanto gosta. Eu gostava de fazer em todas as provas, mas tínhamos que juntar condições para isso. Vamos continuar a fazer o asfalto e uma outra de terra, sim. Referência ainda para mais 2 pilotos do Nacional de Rallys que foram até à Ilha da Madeira. Nuno Caetano alugou o Ford Fiesta Rally 3 à Inside Motor e ficou cheio de água na boca para voltar a repetir a experiência. Daqui a um ano e tal é claramente a evolução necessária, porque é um carro que tem uma condução espetacular e a preparação para os R5 onde antes de estar daqui a algum tempo quando tiver um bocadinho mais de mão nisto. Ernesto Cunha também quis acumular mais experiência aos comandos do 208 Rally 4 e chegou ao final da prova com esperança de conseguir andar melhor na Peugeot Rally Cup Ibérica, mas também no Campeonato de Portugal para os carros de 2 rodas motrizes. A Peugeot Rally Cup Ibérica é um troféu que nós gostamos e que eu e a equipa gostamos bastante e, portanto, sempre que possível voltamos ao Peugeot. Agora estamos mais focados no Campeonato Nacional, portanto, vamos continuar no Campeonato Nacional. Em 1959, realizou-se a primeira volta à Madeira. Quem a ganhou? José Lampreia ou Américo Nunes? Vai ser mesmo pim-pam-pum Lampreia. Certo? A primeira competição automobilística nacional aconteceu em 1902.
Como se chamou o evento? Não faço a mínima ideia. Sei lá, a primeira volta, não faço ideia. Figueira da Foz, Lisboa. Isto é uma vergonha. A penalização para a falta da placa de matrícula é de 50 ou 150 euros? 150. Muito bem. Essa estava estudada. Concluída que está a quarta prova do calendário do Campeonato de Portugal de Rallys, as atenções viram-se agora para o Rally Alto Tâmega e, de novo, com os pisos de asfalto da zona de Chaves como o maior desafio.